Oi, eu sou a professora Fernanda e hoje nós vamos falar sobre o classicismo, né? Seja bem-vindo à minha aula. O que é o classicismo? Ele foi um movimento que fez parte do Renascimento e no período no qual aconteceu a retomada das técnicas artísticas, né, da antiguidade. As características do classicismo estão ligadas às suas formas usadas, né, no período clássico da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Entre os estilos mais usados no classicismo estão a busca pelo equilíbrio, pureza e rigor da forma, juntamente com a perfeição e o senso de proporção. É importante destacar que o tema mais comum utilizado para produzir uma obra classicista era o antropocentrismo, que é a colocação do homem como o centro do universo. O pensamento filosófico e as reflexões eram voltadas para a valorização do homem e do seu objetivo no mundo, seu lugar no universo, né? O conceito de carpe diem também foi bastante usado na concepção das obras artísticas, das obras clássicas. A ideia era estimular o olhar positivo do mundo, aproveitar o dia e os prazeres da vida. Uma vez, né, que esta é passageira, a vida ela é passageira. E a busca pelas realizações dos desejos, né, através do hedoísmo, também está ligada a essas ideias. O humanismo, que é a doutrina que ressuscitou o culto da literatura grego-latina, e o racionalismo, que é o conceito que atribui a importância à razão, que são características do classicismo fundamental, usadas na construção de uma ideia. Se destacaram na área como principais artistas do classicismo o escritor Luís Vaz Camões, né? Na literatura com os Lusíadas, Michelangelo, as artes plásticas com diversas pinturas. Essa que aparece na tela é a Criação de Adão, é uma das mais famosas, né? Ela está exposta na Capela de Sistina, situada no Palácio Apostólico, residência oficial do Papa do Vaticano. O classicismo ele pode ser definido, né, como a arte do Renascimento, que aconteceu entre o século XIV e XVI, e também chamado de seiscentismo. Foi um movimento artístico-cultural que reacendeu os estilos usados ainda na antiguidade, especificamente na Grécia e em Roma. A Renascença ela foi um período da história da humanidade que ocorreram diversas transformações em várias áreas da sociedade, dentre elas política, economia, cultura, religião, ciência. E no caso da economia, ascendeu o mercantilismo. Na política, tornou-se evidente o absolutismo e nas artes foi promovido o classicismo. Nesse intervalo de tempo, houve uma grande ênfase nas modificações relacionadas à evolução das estruturas medievais, como a transição do feudalismo para o capitalismo, né? O classicismo ele é designado para identificar as obras artísticas inspiradas na antiguidade clássica ou no mundo antigo, né? Quando você fecha o olho e você imagina a palavra, e eu te falo a palavra clássica, você automaticamente vai para o antigo, né? Então, nesse contexto histórico, a arte clássica foi conduzida pela enorme confiança no ser humano, né? Sendo o centro de tudo, né? Centro das atenções e seguranças, que é a figura do homem, né? E, consequentemente, a beleza do homem ela é evidenciada nas esculturas, na literatura, na pintura e em diversas formas de expressões por causa dessa visão antropocêntrica, né? Que marca esse modelo de expressão artística e enfatiza as características do classicismo. O canto 1 de Os Lusíadas, um trecho, né? As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados,
Passaram ainda além da Taprobana em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. No canto 1 de Camões, ele se refere ao povo português e seus atos como feitos da famosa gente. E em versos ele engrandece o peito ilustre lusitano. E toda a narração das grandes navegações portuguesas no período de expansão marítima é apenas um plano de fundo para cantar o passado de Portugal. Uma das características que vale a pena ser ressaltada no nosso resumo de Os Lusíadas é que Camões enfatiza mais de uma vez que em seu poema épico ele está dizendo a verdade, ele diz cantar acontecimentos que julga verdadeiros, fazendo assim com muita transparência. Camões, em Os Lusíadas, ele narrou a conquista de um novo reino, a genealogia de Portugal, né? As conquistas ultramarinas, o heroísmo do povo português. Camões ele apresenta que os feitios das navegações portuguesas, com foco, né, na esquadra de Vasco da Gama, junto da narração da história do povo português. O canto 1 ele faz a invocação das musas do rio Tejo para ajudá-lo as tágibes, e elas inspiram a compor obra. Característica do classicismo: imitação do clássico, obediência às regras. Essa obediência às regras, ela fica baseada no uso do rigor, né, da estrutura poética. Ela era fixa de 10 sílabas métricas, modelo decassílabo, né, que eu já vi isso com vocês, em substituição à redondilha maior, que possui 7 sílabas métricas, além das estrofes delimitadas e na presença de rimas. Ideal de perfeição, formal, racionalismo, equilíbrio, impessoalidade, universalismo e valores ideais, né? Um dos principais autores que eu já falei, né, que é Luís Vaz de Camões, ele é conhecido mundialmente, né, suas obras é conhecida mundialmente, e a obra mais conhecida é Os Lusíadas, é considerado uma obra-prima. As obras de Camões dramáticas são Anfitriões, Seleuco e Filodemo. As obras épicas Os Lusíadas e as obras líricas são cerca de 300 sonetos. Os principais... tem outros principais autores, né, escritores, só que eles não são tão conhecidos, que é Sá de Miranda, Bernardino Ribeiro e Antônio Ferreira. Essa foi nossa primeira aula sobre o classicismo, né? Ainda tem o módulo 2 e o módulo 3. Eu deixei na plataforma um vídeo, uma animação sobre os Lusíadas para vocês verem. É só vocês clicarem e acessarem. É um videozinho curto de 8 minutos. Eu achei bem interessante vocês darem uma olhada. O idioma está em português de Portugal, mas dá para entender tudo que fala, né? Tudo que o narrador fala, e é bem legal. A atividade também está na plataforma. Eu dividi os cantos, né, em trechos, e aí cada um escolhe um canto para fazer a análise do canto. Aí vocês podem fazer em dupla e quero para a próxima aula.